Lágrimas não haverá no céu, não há dor nem pranto. Isso aí. Pai, nós apresentamos nossos louvores, adoração nessa noite. Glorificamos o Teu nome, exaltamos o Teu nome. Só o Senhor é Deus em nossas vidas. Receba, Senhor, nesta noite toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, gratidão, Senhor, por este momento precioso de estarmos adorando, glorificando ao Todo-Poderoso de Israel. E assim receba, Pai, neste momento todo o nosso louvor e adoração, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos estar ministrando hoje, irmãos, Êxodo 12. Barulho. Vamos lá. Barulho. Som. Dois, som. Tem que orar, repreender isso em nome de Jesus. Agora sim, vamos lá. Eu saúdo também os irmãos em casa na paz do Senhor Jesus. Amém. Abaixa o som, não vai ser. Baixa tudo, pode baixar. Que coisa, hein? Baixa o da som. Desliga a caixa no livro. Me dá um feedback na live se vocês estão me ouvindo. Dá um feedback, por favor, se está ouvindo a minha voz certinho. A palavra de hoje é Êxodo 12, 31, do 31 ao 42, a saída do Egito, a libertação. Vocês estão me ouvindo? Por favor, dá um feedback. Talvez nós vamos trabalhar hoje sem o microfone. Só que eu preciso do feedback de vocês para poder saber se na live está saindo a voz, o som certinho. Ninguém fala nada. Liga de novo, Murilo, vamos ver se melhorou. Pode. Libertação, a saída do Egito. Texto base é Êxodo 12, 31.
conseguindo me ouvir certinho? Eu vou estar ministrando hoje sem microfone. Eu não falo muito alto, mas vamos lá, né? Tá saindo certinho na live? Porque eu não sei se eu continuo assim, porque se não estiver saindo, vai ficar legal não. Amém, amém, Cláudia, Deus abençoe. Vamos estar orando pela Yasmin. Sim, em nome de Jesus vai dar tudo certo. Tá? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo certinho? Eu posso continuar? Porque eu estou sem microfone, tá? Tá dando algum problema Nunca aconteceu isso. Na caixa de som. Mas se estiverem me ouvindo, eu vou pregar assim mesmo. Sem o microfone. Dá o feedback de novo. A saída do Egito, a libertação, tá? É libertação, saída do Egito. Tem alguém com celular aí, não? Para ouvir? Tem ninguém com celular, não? Entra aí na live aqui. Vê se você escuta direitinho para eu poder seguir. A irmã Rosiane disse aqui, mas já não sei se confirma. Para eu poder seguir aqui. Senão a gente faz o culto todo e não sai a voz. Aí não vai... Ah, tá ouvindo, tá ouvindo. Já pode desligar. Tá certinho. Ok, já tive o feedback aqui no retorno aqui. Caixa de retorno. É o Murilo mesmo, só o Murilo. Irmãos, então a libertação, tá? Amém. Obrigado Rosiane, obrigado Glória. A irmã Cláudia também, Deus abençoe, tá? Dê tudo certo aí, vamos orar para Yasmin. Libertação, a saída do Egito, tá? Texto base é Êxodo 12, do 31 ao 42. Vamos lá. Então chamou a Moisés e a Arão, 31, tá? De noite disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas, vossas vacas, como tendes dito, e ide e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-os para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em suas vestes sobre os seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro e vestes. E o Senhor deu graça ao povo em os olhos dos egípcios, e estes emprestavam-lhes, e eles despojavam os egípcios. A saída dos israelitas do Egito. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente varões, sem contar meninos. 600.000, saíram. E subiu também com eles uma mistura de gente, e ovelhas e vacas, uma grande multidão de gado. 39. Cozeram bolos asmos da massa que levavam do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito e não puderam deter, nem prepararam comida. O tempo que os filhos de Israel habitavam no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito
esta é a noite do Senhor, e devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Essa é a palavra, tá? Que nós vamos ministrar. Pai, estamos aqui diante da Tua palavra, no nome de Jesus, queremos apresentar, Senhor, esta mensagem diante do Senhor, e o Senhor sabe de todas as coisas, que essa palavra venha de encontro ao que nós precisamos, este estudo, que possamos aprender um pouquinho mais nesta noite, e estar mais próximo do Senhor. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém? Podem se assentar. Amados irmãos, hoje estou falando sem microfone, porque tivemos aí um pequeno problema na caixa de som. Acho que ela está com frio. Pode ser isso, não sei. Primeira vez que eu estou vendo isso aqui, depois de 13 anos aqui na obra. Primeira vez que eu vejo que a caixa está falhando. Essa palavra, amados irmãos, ela é sobre libertação, tá? A libertação do povo do Egito, a saída do povo lá do Egito, tá? Deus ainda tira pessoas do Egito e conduz à terra prometida, tá? Deus ainda tira as pessoas do Egito e conduz à terra prometida. A saída de Israel do Egito é uma das maiores figuras de salvação e libertação espiritual da Bíblia, tá? Então, olha só, é um simbolismo ali de salvação e libertação na Bíblia, tá? No mundo espiritual. O Egito representa o mundo, tá? A escravidão do pecado, as correntes emocionais e espirituais que prendem o ser humano. Isso corresponde ao Egito, mundão, tá? Assim como Deus ouviu o clamor do seu povo e enviou Moisés para libertá-lo, Deus enviou Jesus Cristo para libertar a humanidade, tá? Da escravidão e do pecado. Então, assim como Deus mandou Moisés para ser um libertador do povo lá de Israel, do Egito, também ele enviou Jesus Cristo para a salvação de toda a humanidade, né? Então, o Egito pode ter marcado a sua história, né? Mas pode também ter determinado o destino quando Deus decide libertar, tá? Então, todos nós, irmãos, que fomos libertos, que encontramos a Jesus Cristo, nós passamos pelo Egito. Nós estávamos presos no Egito. Ainda hoje eu comentei sobre isso com alguém e perguntou como que foi a minha conversão. E eu rapidinho falei, a pessoa se arrepiou, a pessoa sentiu a presença de Deus, foi tremendo. Questão assim de 1 minuto, dando testemunho, que foi o chamado, né? Então nós estávamos no Egito e Jesus nos libertou do Egito. Assim como Deus fez com o povo lá na época do Êxodo, né? Então, o Egito pode ter marcado a sua história, mas não pode determinar o seu destino, porque quando Deus toca e vem Jesus e nos liberta, tudo é transformado, tá? Deus vê o sofrimento do seu povo. Êxodo 3, um pouquinho lá mais atrás, Êxodo 3, vamos lá, volta um pouquinho. Amém, a paz do Senhor a todos. Volta um pouquinho. Êxodo 3, no 7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Olha só. Então, certamente, Deus, ele conhece o seu sofrimento. Ele sabe o que o povo está sofrendo, está sentindo, né? Antes da libertação acontecer, Deus já havia visto as lágrimas de Israel. O povo estava em cativeiro por 430 anos. O povo estava cativo, né? Então, Deus já tinha visto, antes de acontecer a libertação, as lágrimas de Israel. Deus viu a opressão dos hebreus. Deus ouviu o clamor deles, né? Deus conhecia suas dores.
Muitas vezes pensamos que Deus está distante, mas Ele conhece cada luta, Ele conhece cada oração e cada lágrima. Ele conhece tudo que nós passamos, irmãos. Ele não está distante. Tudo que está acontecendo com a minha vida e com a sua vida, Deus está ciente, Deus está no controle, tá? Nenhuma dor do cristão, ela passa desapercebida, tá? Nenhuma dor do cristão. Deus está diante de tudo, Deus está vendo tudo, tá? 2. Deus levanta um libertador. Deus levantou um libertador. Aí no 3 mesmo, Êxodo 3, 10, está escrito assim, ó. Vem agora, pois, e eu enviarei a Faraó para que tires o meu povo e os filhos de Israel do Egito. Este foi o libertador que Deus levantou lá no Egito, Moisés, tá? Então, Deus levantou Moisés para conduzir o povo à liberdade. Moisés era apenas um homem, mas apontava para Jesus Cristo, né? Que seria o libertador de toda a humanidade lá na frente, o verdadeiro libertador, tá? Então, tem uma coligação entre Moisés lá naquela época e Jesus, que veio para libertar definitivamente o povo através do sacrifício messiânico na cruz do Calvário. E Jesus veio para libertar os oprimidos, cativos, feridos, escravos do pecado, que todos nós estávamos nesta condição, né? Lá no Egito, aonde estávamos presos nas garras do inimigo. João 8,36 fala: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, tá? Então, se Jesus chegar, que ele chega mesmo, né? Em determinado momento, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, tá? Estou pregando sem microfone, irmãos, porque tivemos aí um probleminha no som, tá? Você que está entrando agora, está me vendo falar isso desta maneira, porque tivemos um probleminha no som e temos que continuar, né? Não pode parar, a obra segue. Eu lembro aqui que nós já fizemos aqui louvor no escuro, acabou a luz, nós seguimos, né, Murilo? E cantamos e fizemos a obra uma vez, mas não tinha live naquela época, era só direto nós aqui mesmo. Acabou a luz aqui tudinho, daqui da rua, todo lugar, e seguimos o culto normal. Foi uma bênção. Pregamos a palavra no escuro, mas eu não lembro que o som parou assim no meio da... Nós tocamos louvor, fizemos tudo certinho, chegou na hora da palavra, né? O som começou a fazer barulho. Não tem problema, nós vamos seguir, né? Nós seguimos assim. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. E seguimos. Então, amados irmãos, houve a libertação, né, do Egito. Todos nós andávamos no Egito, irmãos. Antes de ter um encontro com Jesus Cristo, nós andávamos neste mesmo processo de libertação e de cura que Deus usou Moisés e Arão, né, para fazer esta passagem, essa saída do povo lá do Egito, né, a libertação de Faraó, né? E houve também agora com todos nós, irmãos, a libertação também em Jesus Cristo, né? Apontava para Jesus Cristo, Moisés apontava para Jesus. E todos aqueles que encontram Jesus é liberto do Egito. O Egito é a escravidão, irmãos, do pecado, do mundo, tudo que está acontecendo ali fora é o Egito, tá? E não é fácil, viu? Nós vivemos em um mundo aqui que nós estamos e estamos no meio de tudo isso, mas vivendo em Cristo, que é totalmente diferente, né? Não nos acomodamos a este mundo mais. Tudo assim é diferente para nós. E a gente se sente como um extraterrestre, realmente, aonde nós vamos. Para as pessoas parece normal tudo. Tudo que está acontecendo está normal, está bom, está legal, é música, é isso, é aquilo, está tudo certo. Mas para nós não está, é diferente. Se a pessoa está confortável, lá no meio daquilo lá, no meio do mundão, não converteu, não conhece Jesus. Até hoje não conhece, tá? Se conheceu Jesus, muda completamente. Ela é liberta, ela é transformada, tá? Não que ela não vai pecar, que ela não vai ter deslizes. Vai, irmãos. Nós estamos aqui em uma vida
nós estamos vivendo aqui na terra. E nenhum de nós, irmãos, começar por mim, nenhum de nós somos perfeitos. Nenhum de nós estamos com um corpo de glória aqui na terra. Todos nós somos sujeitos a todas as falhas, irmãos. Olha, os discípulos de Jesus que andavam com Jesus falharam. Todos abandonaram Jesus quando Jesus foi preso. Então, mas nós temos algo importante para nós, foi que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, e nós aceitamos isso. Mesmo que haja algum deslize, nós não permanecemos ali, irmãos. Nós saímos dali, porque o Espírito Santo toca, o Espírito Santo puxa a orelha, dói, incomoda. Então não pode estar confortável no meio das coisas do mundo. Se estiver confortável ali, se estiver confortável ali, porque não conheceu Jesus ainda. Sim. Amém, Cláudia? Orar para Yasmin, né? Sim, Yasmin Ribeiro. Nós vamos orar por ela, tá? Depois aqui na oração do caderno. Em nome de Jesus vai correr tudo bem, vai dar tudo certo, tá? Creia apenas e verás a glória de Deus. Deus aumenta todo o tempo. Amém? Então, amados irmãos, o maior inimigo da libertação lá era Faraó. Porque Faraó, ele estava resistindo, irmãos, o que Deus já ia fazer, né? Aí foi resistindo, o próprio Deus colocou a dureza no coração dele. E foi indo até a última praga do Egito, para a libertação do povo, né? Mas Deus tinha o controle de tudo. Faraó simbolizava o inimigo, simbolizava Satanás. E tudo aquilo que tenta manter as pessoas escravas, né, simboliza o inimigo, tá? Então, durante as pragas, Faraó tentou negociar várias vezes. Com o povo. Olha, vocês vão, mas não vão muito longe não. Olha só. Vão, mas deixe suas famílias. Vão, mas deixe seus bens. O inimigo tenta fazer isso também com as pessoas. Olha, serve a Deus, mas não vai totalmente não. Vai só, mais ou menos. É o inimigo, tá? Vai na igreja, mas não abandone o pecado. O inimigo, negociando com o povo, tá? Mesma coisa que Faraó fez lá atrás. Ore, mas não se comprometa. Fica lá, mais ou menos. Então isso é o diabo, tá? Não vá para a igreja. Não, abandone a igreja. Não, sai de lá. E tudo isso que o inimigo coloca, como Faraó colocou, tentando negociar com o povo naquela época, tá? Então é o que o diabo faz também agora com o povo, tá? Então, Deus não quer uma libertação parcial, tá? Deus não quer uma libertação parcial. Deus quer uma libertação completa. Quando Jesus toca, quando Jesus chega, a libertação ela é completa, irmãos. Completa. Quando eu estava no mundo, foi algo tremendo, tá? Eu vou falar rapidamente. Eu estava na fila de um caixa eletrônico, passou na minha frente, vocês já ouviram isso aqui, né? Passou na minha frente um mendigo, todo sujo, barbudo, passou assim, parou na minha frente. Eu estava no caixa. Eu estava no mundo. Eu estava totalmente perdido. E ele falou para mim uma frase. E eu não tem como esquecer. Ele falou: você é de Jesus. Seu rosto brilha. Ele falou isso para mim. Imediatamente eu olhei para ele e falei amém. E deixei ele passar. Quando ele passou na minha frente, assim, passou assim, ó, na minha frente. Passou aqui e que eu olho para ver para onde ele ia, ele sumiu, desapareceu. Eu não achei mais ele em lugar nenhum. Eu saí dali da fila, procurei para cá, para lá. E a gente vê os mendigos toda hora aí para rua aí. Até hoje. Então, o meu chamado foi esse. Naquele mesmo dia ou no outro dia eu já estava dentro da igreja. Pronto, foi só isso. E estou aqui até hoje. O meu chamado, irmãos, eu saí daquele Egito, próprio
anjo de Deus, algo, não sei, me chamou para essa nova vida, me chamou para a obra. Eu não fui, irmãos, chamado, né, desde o início para ficar na igreja. Eu fui chamado para uma missão, para uma obra. É o que está acontecendo até os dias de hoje. São 16 anos. Eu saí do mundo, diretamente do mundo, das bebidas, prostituições, todo tipo de bagunça, noitada. Estava varando a noite, tomando. Varando a noite inteira, chegando outro dia. Eu saí daquilo ali para isso que vocês estão vendo hoje. Daquilo ali. Em 2 meses eu estava batizado e já era cooperador da casa do Senhor. 2 meses. Eu não sabia ler Bíblia, eu não sabia da palavra de Deus, não sabia nada. Eu sabia que eu tinha que orar para as pessoas e as pessoas estavam sendo curadas. Era o chamado forte. A saída do Egito, irmão. Se eu tivesse no Egito, eu já tinha partido já. Porque estava demais. Então eu pouco falo disso, irmãos. Eu tive uma vida, né? A minha vida foi regada de coisas, de esbanjar, meus irmãos. Porque eu joguei futebol profissional minha vida inteira. Foi só isso. Viajei o mundo inteiro, andei para todo quanto é lugar. Então foi só coisas não muito boas. Boas e não boas, né? Então Deus me preparou esse tempo todo. E quando eu cheguei praticamente no fundo do poço, foi aonde que Ele me chamou. E, pela misericórdia do Senhor, estou aqui, já tem esse tempo, né? E seguimos, estamos aprendendo, estamos ainda caminhando, e a cada dia nós aprendemos um pouquinho mais. Deus me deu a oportunidade de estudar, estamos estudando, seguindo, caminhando, né? E na obra do Senhor, com alegria, continuamos. Então, foi assim que Deus me tirou do Egito. E Ele continua fazendo esta obra nos dias atuais. Muitos, irmãos, não querem. Se não quer, não tem como. Mas se a pessoa ela se entrega, se ela no chamado ela se entrega, vai acontecer essa libertação. É a libertação que aconteceu lá no Egito. O povo saiu, 600 mil, né? Homens, fora as crianças e os animais. E aconteceu a mesma coisa depois com Jesus Cristo sendo o libertador. E todos nós, inclusive eu, começando por mim, alcancei essa misericórdia do Senhor. Então, não desista do seu ente querido que está desviado, que está afastado, que não conhece Jesus, que Deus pode mudar a história dele a qualquer momento. Ore. Alguém orou por mim, e eu sei quem orou. Muitas pessoas oraram por mim. Eu fui rejeitando. Uma vez eu falei com Deus. Passou 7 anos ainda para eu vir para Deus. Eu continuei ainda, depois de 7 anos. Então, pessoas oraram por mim, se dedicaram muito tempo, tá, de oração. Acredito que muitos anos mesmo. Então, é assim que acontece a transformação. Vai orando, continua, não desista, tá? Para sair do Egito, pode levar um tempo, mas a libertação ela é real. Tá? Jesus faz isso. O sangue do Cordeiro abriu o caminho para a libertação. O sangue do Cordeiro, Êxodo 12, volta lá. Êxodo 12, 13. O que está escrito? E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então era o sangue, tá, do cordeirinho lá, que foi morto em cada família, foi passado nos umbrais das portas, tá, nos portais. Então o anjo da morte ia passar por cima, e aonde tivesse aquele sangue, não ia ferir os primogênitos. Aonde todo o Egito foi ferido, seus primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais. E o povo de Israel não aconteceu nada. E assim também o sangue de Jesus, que veio sobre nossas vidas, minha vida e sua vida, para nos libertar. Então, o sangue do Cordeiro abriu o caminho da libertação, tá?
Foi a última praga que trouxe a libertação definitiva para o povo. O sangue do cordeiro nos umbrais, né, das portas, né, simboliza a profecia da cruz do Calvário, que lá ia ser derramado o sangue de Jesus, né? Então, sem o sangue não havia proteção, e sem Cristo não há salvação, tá? O sangue do Cordeiro de Deus perdoa pecados, quebra cadeias espirituais, liberta da condenação e garante a vida eterna. Olha só os benefícios que nós alcançamos pela graça e misericórdia do Senhor, né? Perdoou os nossos pecados, quebrou as cadeias espirituais. Irmãos, cadeias espirituais, correntes satânicas, prendendo o homem no vício, no pecado, nas coisas do mal. Então foi uma libertação. Liberta da condenação, que é a condenação do inferno, né? E garante a vida eterna, irmãos. Tudo isso é o que nós recebemos de Jesus Cristo na libertação. A libertação exige uma decisão. Nós já falamos sobre isso. Quando chegou a hora, Israel precisou sair. Não bastava apenas desejar ser liberto. Eu quero ser liberto. Não, tem que tomar uma posição. Muitas pessoas, irmãos, estão no Egito, às vezes até quer sair, mas não tem uma posição. Vai e volta, vai e volta. Sai um pouquinho, um pé lá e já volta para o Egito outra vez. Então precisa tomar uma posição. Realmente querer sair. Era preciso no Egito sair, era preciso caminhar, era preciso deixar o Egito para trás, levantar, caminhar e deixar o Egito para trás. Nós também, olhando para frente, deixa o que passou lá para trás, o Egito fica lá para trás. Muitas pessoas querem mudança, mas continuam vivendo as mesmas práticas, né? Então continua do mesmo jeito, não muda muito. A verdadeira libertação acontece quando decidimos obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus. Aí vem a verdadeira libertação. Deus abre caminhos onde não existe caminhos. Olha só, após sair do Egito, o povo encontrou o Mar Vermelho. O povo encontrou o Mar Vermelho. À frente havia o mar e atrás vinha o exército de Faraó. E agora? Muitos de nós, irmãos, estamos entre o mar e o inimigo que vem atrás. Não encontra saída, não pode recuar e também não tem como ir para frente. Parecia impossível lá, mas Deus faz o impossível. O que você vê hoje impossível, Deus faz virar possível, porque o impossível para nós é nada para nosso Deus. Então, abriu-se o mar, Deus ordenou ali, Moisés tocou o cajado lá, abriu o mar, e aquilo que era obstáculo tornou-se um caminho. Olha só, aquilo que era obstáculo tornou-se um caminho. O mesmo Deus, irmãos, que tirou Israel do Egito, ainda abre portas na sua família, na saúde, na vida espiritual, nas finanças, né? Tão difícil nos dias de hoje, relacionamentos. Então, quando Deus abre o mar, ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. E ali Deus abriu, o mar se abriu ali, houve uma estrada em seco para que o povo passasse. E ali, quando o povo passou, todo o povo passou, o mar se fechou no exército de Faraó que vinha atrás, matando tudo, gente. Inclusive, irmãos, na arqueologia bíblica, nós estudamos que faz pouco tempo acharam pedaços daqueles carros no mar. Acharam pedaços. Olha só, parte daqueles carros daquela época, do exército de Faraó. Você vê como que a Bíblia, ela é real, tá? Então nos estudos nós podemos confirmar isso. Não volte, vocês estão me ouvindo então, né? Não volte para o Egito, não volte para o Egito. Você que saiu do Egito, não volte para o Egito, tá?
Depois da libertação, Israel muitas vezes desejou voltar para o Egito. Desejou voltar. Olha só. Isso mostra que é possível sair do Egito fisicamente, mas carregar ainda o Egito no coração. Olha só. Então a pessoa foi liberta, mas ela ainda tem aquele negócio lá ainda. Então não volte lá não. Não volte para o Egito. Não volte para onde você estava preso, né? Escravo. Não volte. Há pessoas que foram libertas, mas vivem olhando para trás. Foram perdoadas, mas continuam presas na culpa. Foram salvas, mas não desfrutam da nova vida em Cristo. Deus chama o seu povo para seguir em frente, tá? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Filipenses 3,13, prossigo para o alvo, tá? Palavra de Paulo. Vamos para frente. Fechando, meus irmãos, essa palavra de cura, de libertação, tá? A história do Êxodo é também a nossa história, a minha história e a sua história, tá? Israel era escravo, nós também éramos, tá? Deus ouviu o clamor do povo, o sangue do Cordeiro trouxe proteção, o mar se abriu, a libertação chegou. Jesus continua tirando vidas do Egito. Jesus continua libertando vidas nos dias de hoje. Portanto, quem foi alcançado pelo sangue do Cordeiro não nasceu para viver no Egito, tá? Nasceu para caminhar rumo à terra prometida. Talvez existam pessoas que ainda estão presas ao Egito do pecado, da tristeza, dos vícios, da culpa ou da incredulidade. Hoje Deus está dizendo: sai do Egito. Eu tenho uma promessa maior para a sua vida. Deus está dizendo, tá? Não olhe para trás. O Deus que abre o mar é o mesmo Deus que está conduzindo vocês para a vitória. Amém? Receba em nome de Jesus. Vamos orar, Murilo? Não tem som, né, Murilo? Vamos sem som mesmo. Pai, no nome de Jesus, nós apresentamos, Senhor, em oração após essa palavra, nós queremos apresentar, Senhor, o povo que aqui está na igreja, o povo que está em casa. Senhor, queremos agradecer por este momento precioso, neste culto, e assim, meu Pai, que esta palavra veio de encontro, venha, Senhor, a cada um de nós, como libertação, como cura interior, venha, Senhor, a nos colocar, Senhor, como servos do Senhor, dependentes do Senhor, dependentes do Espírito Santo, Senhor, conscientes de onde o Senhor nos tirou, meu Pai, e assim, meu Pai, venha nos fortalecer, venha nos capacitar, venha, Senhor, derramar sobre nós este bálsamo de cura e libertação, que possamos prosseguir, ó Pai, caminhando para frente, sem olhar, Pai, para trás, sem voltar para o Egito, e que o Senhor venha nos capacitar a cada um de nós, meu Pai, no nome de Jesus. Pai, quero pedir pela Yasmin Ribeiro também, meu Pai, que está hospitalizada, que o Senhor venha derramar, Senhor, da sua misericórdia, possa alcançá-la, Senhor, usa ali os médicos, Pai, coloque as tuas mãos sobre as mãos dos médicos, Senhor, que possa, Senhor, ela possa receber do Senhor agora, Senhor, este presente especial de cura, Senhor, de toda a enfermidade, e o que vai acontecer ali, Senhor, seja guiado por tuas mãos, no nome de Jesus, e assim eu entrego todos que estão aqui, Pai, participando desta live, deste culto também, em tuas mãos, que o Senhor venha estar abençoando, capacitando e cuidando, no nome de Jesus. Amém? Amém, gente? Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Estaremos de volta no próximo culto, se Jesus assim permitir. E também com o nosso som também funcionando, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.